a democracia! Viva a democracia! A eleição da mesa diretora no dia 1º de fevereiro deu largada a um ano de muita produção legislativa, marcado por uma Câmara unida pelo resgate de suas prerrogativas e, ao mesmo tempo, dividida por disputas políticas intensas. Em seu discurso de posse, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a unidade. O povo brasileiro não quer discórdia, quer emprego. O povo brasileiro não quer luta pelo poder, quer que os poderes lutem por ele. O povo brasileiro não quer a divisão da ideologia, mas a multiplicação no seu dia a dia. Não temos tempo para errar. Chega de 0 a 0. O povo brasileiro quer resultado. E os resultados vieram em decisões que melhoraram o ambiente econômico, promoveram a proteção do meio ambiente, enfrentaram o crime organizado, construíram as bases para uma educação de qualidade e a universalização do acesso à cultura e ao esporte, protegeram nossas crianças no ambiente digital, fortaleceram direitos das mulheres, dos negros, de pessoas com deficiência, idosos e minorias, ampliaram o acesso à saúde e deram instrumentos de governabilidade para a União, estados e municípios. O ano foi desafiador para a economia brasileira. Internamente, a sempre difícil conciliação entre o equilíbrio nas contas públicas com a urgência de recursos para políticas sociais e para setores estratégicos. No plano externo, a disputa comercial inaugurada pelo governo Trump acrescentou novos ingredientes nessa complicada equação. Mesmo diante desse cenário, foram aprovadas medidas que ajudaram o governo a cumprir as regras fiscais e a executar importantes políticas públicas. Mas a Câmara também foi firme quando precisou conter o aumento de impostos. Na decisão mais emblemática do ano, a Câmara aprovou a isenção de imposto para quem ganha até R$ 5.000 e a redução para quem recebe até R$ 7.350. Para compensar a perda na arrecadação, a proposta previu tributação sobre lucros e dividendos acima de R$ 50.000 e alíquotas maiores para quem ganha acima de R$ 600.000 por ano. Na solenidade de sanção da nova lei, o relator do projeto na Câmara, deputado alagoano Arthur Lira, lembrou que a proposta foi aprovada por unanimidade no Congresso. Uma demonstração inequívoca de que o país reconhece a importância e a urgência de corrigirmos distorções históricas na tributação da renda. Com a sanção do presidente Lula ao PL do Imposto de Renda hoje, a partir de 1º de janeiro, a nova lei entra em vigor e estamos plenamente conscientes da magnitude desse passo. Será dinheiro no bolso de volta de quem mais precisa. Com o orçamento de R$ 4 trilhões aprovados apenas em março, o governo viu aumentar em despesas com saúde e previdência muito acima do projetado. Buscou equilibrar as contas, restaurando as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, reduzidas no governo anterior, e cobrando de investimentos financeiros que hoje são isentos. Mas os deputados disseram não. A Câmara, por outro lado, aprovou várias medidas que permitiram alívio nas contas públicas. Excluiu dos limites de despesas do governo os precatórios federais, os investimentos com projetos estratégicos de defesa e os recursos do Fundo Social aplicados em educação e saúde. Aprovou também novas regras no julgamento de dívidas tributárias e o programa de regularização de bens junto à Receita Federal. Na disputa comercial provocada pelos Estados Unidos, os deputados aprovaram crédito tributário para pequenas empresas exportadoras
e medidas de reciprocidade contra países que sobretaxam as exportações brasileiras. O relator das medidas de reciprocidade foi o deputado paulista Arnaldo Jardim. Trata-se de uma jabuticaba brasileira? Não. Esse instrumento que permite o país reagir quando medidas unilaterais contra ele são adotadas, que permite ao país responder quando transgressão a acordos comerciais são feitos, é algo que constitui a lei de coerção da União Europeia. A mesmo dispositivo integra a lei comercial americana. Foram aprovados ainda a nova lei de concessões e parcerias público-privadas, o despacho gratuito de bagagens em viagens aéreas, a prorrogação de benefícios para a indústria química e para a internet das coisas e as medidas provisórias do setor elétrico e a do crédito consignado. E no final do ano foi aprovado o Código de Defesa do Contribuinte, que inclui medidas contra o chamado devedor contumaz, para coibir fraudes fiscais como as reveladas na operação contra a máfia dos combustíveis. A Câmara aprovou também projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais concedidos pelo governo federal a diversos setores da economia e também aumenta a tributação sobre bets, juros sobre capital próprio e de fintechs. As duas medidas vão aumentar a arrecadação e ajudar o governo a cumprir o ajuste fiscal. O líder do governo, o deputado cearense José Guimarães, comemorou. Não se trata de dar dinheiro para o governo federal gastar, muito pelo contrário, é fazer os ajustes necessários, sabe para quê? Para garantir o equilíbrio das contas públicas e iniciarmos 2026 sem nenhum corte no orçamento, nas chamadas despesas discricionárias, né? O governo celebrou também a aprovação do projeto que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, última etapa da regulamentação da reforma tributária. Na Lei Orçamentária de 2026, o Congresso previu 4 trilhões e 700 bilhões de reais de despesas para o governo federal. Pelo texto aprovado, o governo terá que economizar 34 bilhões de reais para abater a dívida federal. Deputados e senadores aprovaram a obrigatoriedade de o governo executar 65% das emendas parlamentares até o final do primeiro semestre. No ano em que o Brasil sediou a Convenção do Clima, a Câmara dos Deputados aprovou matérias importantes para o enfrentamento da crise climática e para a proteção do meio ambiente. Os deputados aprovaram também o novo marco do licenciamento ambiental, punição para garimpo em terras indígenas e a Lei do Mar. Ainda sob o impacto das enchentes e secas do ano anterior, a Câmara precisou mobilizar esforços para ajudar as populações atingidas e financiar a reconstrução das cidades destruídas. Foram aprovados recursos para obras de drenagem, prazo para pagamento de impostos, linhas de crédito para produtores rurais e recursos para a reconstrução de infraestruturas e moradias. Os deputados aprovaram ainda a isenção de água e luz para ajudar as famílias a se recuperarem dos desastres, programa de resgate de animais, quase R$1 bilhão para áreas atingidas por secas e regras que facilitam o combate e a punição para quem provocar incêndios florestais. O deputado gaúcho Bongás ressaltou o tamanho da ajuda enviada ao Rio Grande do Sul. Era a renegociação da dívida para os agricultores, o repasse para as empresas, R$ 5.100 para as famílias terem um mínimo de dinheiro para se recompor de perdas que teve. São os programas habitacionais, é o retorno nas obras de infraestrutura que foram feitas no estado de rodovias e também do trem Porto Alegre, dos aeroportos, um conjunto de iniciativas que o governo federal,
totalização vai chegar a 100 bilhões de apoio ao estado do Rio Grande do Sul. Se o apoio às populações atingidas por desastres foi unânime, a aprovação do novo marco legal do licenciamento ambiental dividiu os deputados. A deputada mineira Duda Salabert criticou o dispositivo de licença por adesão e compromisso para pequenos e médios empreendimentos. Não podemos deixar que as mineradoras que já cometeram ecocídios no Brasil tenham o licenciamento simplificado. Ou melhor, ou pior, se autolicenciem. E vejam só, há quem diga, mas vai gerar riqueza, vai gerar dinheiro. Vejam bem, se mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do Brasil. Brumadinho seria um dos municípios mais ricos do Brasil. O relator da nova lei do licenciamento ambiental, deputado mineiro Zé Vitor, rebateu as críticas. Nós buscamos regras e prazos claros. Nós queremos aperfeiçoar os processos de licenciamento ambiental. Nós buscamos vencer a burocracia e assegurar na prática, de verdade, a conservação ambiental. Não há um ponto sequer que trate de afrouxamento ou flexibilização das normas ambientais no país, em especial dos ritos administrativos que são necessários para o processo de licenciamento ambiental. Para apoiar a transição energética, os deputados aprovaram a certificação para o lítio verde, usado em baterias de carros elétricos, e garantias para investimentos de pequenos produtores em energia solar. Aprovou também incentivos para a economia circular, em que as empresas e consumidores se comprometem com a redução de desperdício e a reciclagem de produtos. Os deputados aprovaram ainda a certificação de obras resistentes a eventos climáticos, a política de combate ao assoreamento dos rios, a criação de um fundo para capacitação para desastres climáticos, acordo sobre justiça ambiental, marco legal para a conservação do Pantanal, o aumento de penas para a mineração em terras indígenas e a lei do mar. O relator dessa proposta de gestão do bioma marinho foi o deputado pernambucano Túlio Gadelha. Um projeto que tem uma importância fundamental não apenas para os oceanos, para os mares, mas sobretudo para o enfrentamento às emergências climáticas e para que a gente tenha segurança jurídica, para aqueles que pescam e querem exportar o pescado, para aqueles que querem usufruir da energia dos mares para poder alimentar as cidades com energia. Segurança jurídica também para que a gente tenha turismo, para que a gente fortaleça o turismo, para que crie estruturas nesses ambientes de oceano, de praia, sem que isso possa afetar o meio ambiente. A segurança pública foi prioridade nos debates e votações da Câmara dos Deputados em 2025. O marco legal do combate ao crime organizado e a cooperação entre a União, estados e municípios na luta contra a violência urbana estiveram no centro dessa agenda. A diversificação do crime organizado e sua expansão territorial ameaçam a economia e submetem populações inteiras a uma rotina de medo e violência. Para enfrentar o problema, o presidente da Câmara, Hugo Mota, liderou uma mobilização de esforços com representantes dos 3 poderes e governadores dos estados. A segurança pública, nunca antes na história do Brasil, foi um tema tão urgente. Urgente do ponto de vista do direito de ir e vir das famílias em nosso país, urgente do ponto de vista da valorização das nossas forças de segurança, urgente do ponto de vista de podermos integrar municípios, estados e governo federal no combate ao crime organizado. E esta presidência tem este tema como uma prioridade. O resultado foi a aprovação do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado Ultraviolento para o enfrentamento das facções criminosas.
Ao longo do ano, a Câmara aprovou ainda proteção de juízes, procuradores e oficiais de justiça e aumentos de penas para roubos de combustíveis, receptação de celular e comercialização de bebidas falsas. Aprovou instrumentos de cooperação entre órgãos de fiscalização e a polícia no combate ao crime organizado e a coleta de material genético de todos os condenados em regime fechado. Tornou crime hediondo o domínio de cidades, homicídios de policiais e o uso de cidadãos como escudo humano. O deputado amazonense capitão Alberto Neto falou desses crimes. Eu queria que vocês fizessem um esforço agora e imaginassem que vocês moram em uma cidade tranquila, pacata. E um dia inesperado chega um grupo paramilitar, fortemente armado, com armas de guerra. Primeiro rendem o quartel, prendem os policiais, roubam os armamentos da polícia. Depois se direciona aos bancos, lotéricas. Para poder fugir em segurança, eles fazem um cordão humano, um escudo humano para se proteger e conseguir sair em fuga e sair impune. A Câmara aprovou ainda regras para combater roubos pelo celular, a destinação de imóveis do crime para a comunidade e a Política Nacional para a criação de centros comunitários da paz. Segundo o deputado pernambucano Pedro Campos, os centros comunitários da paz são inspirados em projeto de sucesso no enfrentamento da violência urbana na Colômbia. É um projeto importante que discute uma das vertentes que devem ser vistas nas políticas de segurança pública, que é a promoção da cultura de paz e da segurança cidadã. E eu queria rapidamente falar sobre esse projeto. Esse projeto surge inspirado nas bibliotecas públicas de Medellín, da Colômbia, onde a Colômbia enfrentou um grande problema em relação ao narcotráfico e entendeu que para enfrentar aquele desafio tinha que ter uma ampla gama de ações que fossem implementadas, entre elas a cidadania. A educação foi destaque na Câmara em 2025, com a aprovação das diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira nos próximos 10 anos e do Sistema Nacional de Educação. A Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura e a Lei de Incentivo ao Esporte, que ganharam caráter permanente, também foram importantes conquistas nesse período. Depois de 2 anos de prorrogação, a Câmara finalmente aprovou o Plano Nacional de Educação com diretrizes e metas para o setor nos próximos 10 anos. Também previsto na Constituição, o Sistema Nacional de Educação virou lei e vai permitir que o governo federal, os estados e os municípios trabalhem juntos para melhorar o ensino no país. A deputada paulista Tabata Amaral, que presidiu a comissão do Plano Nacional de Educação, fala das ambições do Brasil para o setor. Ao longo desses 10 anos, garantir que 50% dos alunos estão em educação de tempo integral, que 50% de quem sai do ensino médio, dos nossos jovens, tenha também a formação técnica. Quando a gente olha para a educação de jovens e adultos, a gente coloca ali que é uma área que a gente está muito defasado, que 20% de quem tem mais de 18 anos e não se formou na educação básica vai ter que estar formado, vai ter que estar na educação de jovens e adultos. A aprovação da cobrança de taxa para os serviços de áudio e vídeo pela internet para financiar a indústria nacional de cinema e a proposta que tornou definitiva a Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura garantiram mais recursos para um setor que, além do enorme potencial de geração de emprego e renda, concorre para a afirmação da identidade nacional. Também foi muito celebrada a aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte como política permanente. Autor da Lei de Incentivo ao Esporte original e relator da proposta que a consagrou como política pública,
O deputado paulista Orlando Silva saudou essa aprovação. A lei de incentivo ao esporte é o construtor de pontes entre a periferia do Brasil e quadras, campos, ginásios. E essa oportunidade que a nossa juventude tem, nós queremos multiplicar para que nós possamos fazer do esporte verdadeiramente uma ferramenta para o desenvolvimento humano. Uma ferramenta para o desenvolvimento humano, que é a vocação principal que tem essa vivência, que quem conhece se apaixona e nunca mais deixa de caminhar perto. Os deputados aprovaram ainda a política de combate à violência escolar, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, incentivos para a formação e para a capacitação de professores, o piso salarial para professores temporários e a PEC que permite o acúmulo de cargos por professores. A Câmara deu especial atenção a políticas de proteção a crianças e adolescentes em 2025, tendo o cuidado de atualizar a legislação para as novas ameaças que vieram com as tecnologias digitais. Também aprovou a licença paternidade de 20 dias. As denúncias de exploração sexual e adultização de crianças na internet levaram a Câmara a criar o Grupo de Trabalho de Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambiente Digital. A partir desse debate, foram aprovadas a Política Nacional de Proteção à Primeira Infância no Ambiente Digital, regras de trabalho na internet dos chamados influencers mirins e protocolos de ação no caso de violência virtual contra crianças e adolescentes. A coordenadora do grupo de trabalho foi a deputada baiana Rogéria Santos. A exposição digital precoce, ainda que apresentada sob a aparência de brincadeira, acarreta riscos concretos ao desenvolvimento infantil. O tema ganhou centralidade no debate público após a divulgação do vídeo Adultização do youtuber Felca, que denunciou a sexualização precoce e a exposição indevida de crianças em plataformas digitais. Ao questionar o papel dos algoritmos na promoção desse tipo de conteúdo, o vídeo gerou ampla repercussão social e política, revelando a urgência de mecanismos protetivos mais eficazes no ambiente online. Foram aprovados também penas maiores para quem divulgar na internet dados de crianças ou adolescentes vítimas de violência e para quem vender bebidas para menores, um sistema nacional para monitoramento de políticas para a primeira infância, a Lei Larissa Manoela, que pune pais que cometem abusos contra patrimônio dos filhos, e o projeto que amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias. A deputada fluminense Laura Carneiro disse que continuará lutando pela licença paternidade de 60 dias. Infelizmente, presidente, isso não é possível em função da questão fiscal brasileira. Mas esse sonho não acaba. Nós conseguimos, de alguma maneira, fazer a mudança de consciência. Talvez esse seja o grande ganho dessa matéria. Fazer o homem entender que esse cuidado não é um cuidado só da mulher, porque amamenta. É um cuidado da família. São os primeiros 15 dias os mais importantes da criança. Guardiã dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição inspirou a Câmara na aprovação de projetos que ampliaram a proteção dos direitos das mulheres, negros e pessoas com deficiência. Os direitos à saúde, à alimentação e à moradia também estiveram na agenda de 2025. Os deputados aprovaram a nova tarifa social de energia, ampliando a gratuidade na conta de luz para todas as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Outra medida aprovada permitiu ao governo investir 15 bilhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida, com a venda de participação nos contratos do pré-sal. O combate à fome foi objeto de esforço concentrado de votações em que foram aprovados o uso de indicadores de renda nas ações do Sistema Nacional de Segurança Alimentar,
a ampliação de produtos da agricultura familiar na merenda escolar e a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. O relator do projeto de combate ao desperdício de alimentos foi o deputado piauiense Átila Lira. O Brasil vive uma grande contradição em relação a alimentos. Ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e é um dos maiores desperdiçadores de alimentos do mundo. Portanto, nós temos uma distorção muito grande, principalmente num país que milhares de pessoas ainda passam fome. As mulheres tiveram prioridade na pauta de votações. Foram aprovadas vacinas e tratamento de infecção por HPV, a licença por dor menstrual, apoio e prevenção à estafa mental relacionadas à maternidade, punição para a nudez gerada por inteligência artificial e o monitoramento de agressores de violência doméstica. E para marcar o Outubro Rosa de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero, o plenário aprovou mamografias anuais e testes genéticos para prevenir casos de câncer, além de diretrizes no SUS para reduzir a mortalidade materna. A coordenadora da bancada feminina, a deputada capixaba Jaque Rocha, ressaltou a importância dos projetos aprovados no Outubro Rosa. Assim como nós estamos fazendo aqui hoje, nos projetos relativos não só ao Outubro Rosa, mas o direito das mulheres gestantes, o direito da mulher trabalhadora, que pauta desde a licença menstrual até mesmo a saúde da mulher quando vai ter o seu bebê e, principalmente, o combate a umas doenças que mais mata no nosso país, que é o câncer do colo de útero, que é o câncer de mama. A Câmara aprovou ainda um programa de saúde mental no SUS voltado para pessoas idosas de baixa renda e seus cuidadores, serviço público para identificar e localizar pessoas idosas desaparecidas e a proibição de penhora de bens considerados indispensáveis para pessoas com deficiência. Os deputados aprovaram o crime de abandono de idoso ou de pessoa com deficiência, o aumento de penas para crimes sexuais contra vulneráveis e também para maus tratos a crianças, idosos e pessoas com deficiência. Foram criados o Cadastro de Pessoas com Deficiência no SUS e a Carteira Nacional da Pessoa com Deficiência. Ao relatar o projeto da Carteira Nacional da Pessoa com Deficiência, o deputado amazonense Amon Mandel fez depoimento pessoal sobre o assunto. Como o primeiro deputado federal autista na história do Congresso Nacional, eu vivi com meus familiares histórias onde presenciei na pele a tentativa de exercer direitos já consolidados na legislação federal e que ainda assim são negados, seja pela burocracia estabelecida a nível municipal ou estadual ou por diversas outras questões. A Câmara aprovou o programa para reduzir as filas do INSS com prazos para análise e concessão de benefícios. E para conter as fraudes de cobranças indevidas nas aposentadorias, proibiu os descontos de mensalidades associativas nos benefícios. O relator do projeto dos descontos nos benefícios foi o deputado cearense Danilo Forte. Aproveitadores, oportunistas, ladrões adentraram na conta dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, dentro da Previdência Social, dentro do Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS, para se aproveitar desse espaço, para retirar da conta daqueles momentos de dificuldade, na etapa mais difícil das suas vidas, muitas vezes, os recursos para garantir a compra do remédio, para garantir uma alimentação de dignidade, para garantir o sustento das suas famílias. Foi destaque também em 2025 a aprovação da PEC dos agentes comunitários da saúde e dos agentes de combate às endemias, que efetivou no serviço público aqueles profissionais contratados por estados e municípios. Os deputados aprovaram o laudo permanente de diabetes,
a isenção de impostos para doações de medicamentos, a Semana Nacional de Atenção à Saúde do Homem, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, usados em grandes eventos, o programa Mais Especialistas e incentivos para a Indústria Nacional de Saúde para a produção de insumos estratégicos. A Câmara aprovou ainda projeto do deputado cearense Mauro Benevides Filho, que permitiu a governadores e prefeitos usarem recursos represados da saúde. Permite que recursos não usados até 2023, de 2020 a 2023, eles possam ser usados na prioridade que o município ou que o Estado estabelecer. Aqui são recursos que já estão nas contas das prefeituras e dos estados e que, portanto, os prefeitos que agora estão entrando, reclamando que não tem dinheiro, vamos agora providenciar 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Esse é o valor que vai poder ser movimentado até dezembro, hein? Senhor presidente, até dezembro de 2025. Em tempos de grande polarização política, foi no Legislativo que se encontraram caminhos para conciliar duas forças antagônicas no exercício do poder: a governabilidade e a disputa política. O julgamento e posterior prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por liderar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 elevaram a tensão política dentro do Congresso. Desde o início do ano, a oposição defendia a anistia para todos os condenados e, para pressionar pela sua aprovação, patrocinaram na volta dos trabalhos no segundo semestre uma ocupação dos plenários das duas casas. Na Câmara, o impasse foi superado pelo deputado Hugo Mota, que negociou sem abrir mão de suas prerrogativas como presidente da Casa. Um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da Casa. É comum? É comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia e penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população, que tanto precisa aqui das nossas decisões. Depois de muita negociação, no lugar da anistia, a Câmara acabou aprovando uma redução de pena para o ex-presidente e também para todos os condenados pelo 8 de janeiro. E assim, o Congresso pôde se dedicar à aprovação de instrumentos fundamentais para a governabilidade de estados e municípios. Prefeitos e governadores marcharam para Brasília em busca de ajuda para fechar suas contas e enfrentar desastres e calamidades. Para os estados, foi aprovado o refinanciamento de dívidas com a União, chamado Propag. O relator do Propag, deputado fluminense Dr. Luizinho, saudou o acordo que permitiu a derrubada de vetos ao programa. É um dia histórico, deputado Altineu, que vai livrar os estados de uma espada que cerceou o investimento público, cerceou o avanço na saúde e na educação nos últimos anos. Para os municípios, os deputados aprovaram proposta de emenda à Constituição que permitiu às prefeituras parcelarem em até 300 meses as dívidas que têm com a Previdência Social. Essa PEC também estabeleceu limites para o pagamento de precatórios, que são aquelas dívidas resultantes de sentenças judiciais. O relator foi o deputado paulista Baleia Rossi. Um divisor de águas para que os municípios tenham recursos para investir nas políticas públicas de ponta, que interessa ao cidadão,
quer investir em educação, quer investir na saúde, quer investir na segurança pública, na mobilidade. Ao fim, nós vamos dar ao cidadão brasileiro o direito de exigir melhores políticas públicas do seu prefeito e dos seus vereadores. A Câmara aprovou o retorno da prerrogativa prevista na Constituição de 88 de o Supremo Tribunal Federal precisar de autorização do Congresso para a prisão de parlamentares. Mas essa medida acabou arquivada pelo Senado. Em contrapartida, a Câmara suspendeu o andamento de processo no STF contra o deputado goiano Gustavo Gayer, acusado de injúria contra outros parlamentares. Também do PL, a deputada paulista Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo por participar da invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça, entre outras acusações. Presa na Itália, depois de fugir do Brasil, ela continuou no mandato, mas o STF determinou sua cassação. A Câmara divergiu do STF e submeteu ao plenário a sentença de perda de mandato, que foi rejeitada. O Supremo então deu prazo para o cumprimento da sua decisão e, antes que esse impasse virasse um conflito entre os dois poderes, a deputada renunciou ao seu mandato. Naquela mesma sessão que rejeitou a cassação de Zambelli, o plenário suspendeu por 6 meses o mandato do deputado fluminense Glauber Braga, do PSOL, por agredir um militante político adversário nas dependências da Câmara. Em protesto contra a ameaça de cassação que sofria, no dia anterior, Braga chegou a ocupar a cadeira do presidente no plenário, que mandou a Polícia Legislativa desocupá-la, num episódio que trouxe novas tensões para o ambiente político. E um dia antes do recesso, a mesa diretora da Câmara declarou a perda de mandato parlamentar dos deputados Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem, ambos do PL. Eduardo Bolsonaro, que se mudou para os Estados Unidos alegando perseguição política por faltas, e o delegado Ramagem, condenado à prisão pelo STF por participar de tentativa de golpe de Estado, porque deixará de comparecer em 2026 a 1/3 das sessões deliberativas da Câmara. Outra decisão contrariada, dessa vez por meio de veto do presidente da República, foi o aumento no número de deputados. O aumento de 513 para 531 deputados, aprovado no Congresso, visou atender determinação do STF para corrigir a proporcionalidade das bancadas estaduais com base na população. Também no plano constitucional, foi aprovada a PEC dos Tribunais de Contas, garantindo que não sejam extintos os existentes ou criados novos. A Câmara aprovou também projeto que limita a atuação em ações de constitucionalidade no STF para pequenos partidos, aqueles com menos de 13 deputados. O relator foi o deputado paulista Alex Manente. Esse projeto é extremamente importante para nós termos uma moderação dos poderes no nosso país. A limitação, inclusive, das atuações de maneira monocrática, numa única canetada, que estarão limitadas e regulamentadas. Também estamos diminuindo aqueles que ingressam com ações, partidos que não têm caráter nacional, sindicatos, associações e entidades que não têm caráter nacional, não utilizarão mais o Supremo, que transformamos com isso numa Suprema Corte. Criada para investigar um esquema de fraudes em descontos indevidos em pensões e aposentadorias, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS ouviu o depoimento de suspeitos de desviarem mais de 6 bilhões de reais nos benefícios administrados pelo Instituto. Um deles, ao final do depoimento, recebeu voz de prisão do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. O senhor depoente chegou aqui amparado por um habeas corpus. No pedido inicial, esperava se esconder no silêncio,
mas o silêncio, senhoras e senhores, também fala. Em uma série de oportunidades, o depoente, estando na condição de testemunha, fez afirmação falsa, negou ou calou a verdade. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Em 2025, a Câmara dos Deputados reafirmou o crescente papel do Poder Legislativo em fóruns internacionais de negociações multilaterais. Os destaques foram a participação na 30ª edição da Conferência do Clima, COP30, em Belém, e o encontro de parlamentos dos países do BRICS, o Fórum de Articulação Política e Diplomática de países do chamado Sul Global. Na primeira semana de junho, o Congresso sediou o encontro do BRICS parlamentar, reunindo presidentes e representantes dos parlamentos dos países que compõem o Fórum de Articulação Política e Diplomática de países do chamado Sul Global. Atualmente, 11 países integram o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Outros 9 países aparecem como parceiros, representando cerca de 40% da economia mundial. O deputado paulista Fausto Pinato é o coordenador do BRICS na Câmara. Entendo que o momento é oportuno e que podemos dar uma lição no mundo, que independente de questão cultural e ideológica, podemos colocar nossas velas todas no mesmo vento. Os ventos sopram a favor. Durante 2 semanas, a capital brasileira se transferiu para Belém. E foi na porta de entrada da Amazônia que o Brasil sediou a 30ª edição da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30. Em um momento de tensões geopolíticas sem precedentes, as negociações apresentaram resultados emblemáticos para o enfrentamento do aquecimento global. E os deputados e senadores participaram ativamente dos debates na COP30, apresentando ao longo do encontro uma série de sugestões para serem adotadas pelos países membros da União Interparlamentar, que integra mais de 140 parlamentos do mundo. O deputado baiano Cláudio Cajado, que é membro do Comitê Executivo da União Interparlamentar, resumiu o relatório do encontro dos parlamentares na COP30, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Pará. Fazer com que haja incentivos e financiamentos para projetos que tenham sustentabilidade, incentivar o uso de energias mais limpas, fazer com que os governos possam adotar políticas públicas de preservação ambiental, não é? O ecocídio como crime, ou seja, você praticar danos ao meio ambiente, isso são inovações importantes. O balanço dos debates e votações em 2025 revela uma Câmara dos Deputados sintonizada com os anseios da população brasileira em toda a sua complexidade e preparada para responder aos desafios de uma sociedade em plena transição.